Você fica pensando de que maneira que você consegue realizar os seus planos se você se acha uma pessoa super introvertida e você fala, não, mas eu não tenho jeito para fazer tal coisa porque eu sou introvertida, então eu acho que essas coisas não servem para mim porque eu não sou essa pessoa de ficar falando com todo mundo e tudo mais. Pois é, eu tô lendo esse livro aqui, tô estudando, né, esse livro Tipos de Personalidade. E algo que é extremamente importante a gente pensar é que nós podemos realizar os nossos planos sem ter que trair a nossa natureza. Então, o fato de você, de repente, ser uma pessoa introvertida, isso não faz com que você seja de menos valor do que uma pessoa extrovertida, por exemplo. É a sua forma de ver o mundo, é a sua forma de lidar com as questões externas, mas o que é importante? Você conhecer as suas forças, entender como é que você funciona. Então, pessoas introvertidas, elas não se alimentam dessa questão, né, do movimento, de muita gente e tudo mais. E não tem problema nenhum isso. Então, a gente precisa entender como é que nós funcionamos, porque isso é um grande superpoder, saber como a gente funciona. Porque aí vai fazer com que você tenha uso das ferramentas, uso das suas forças e de você entender como é que você pode se adaptar a algumas situações que possam lhe parecer desconfortáveis. Então, o nosso grande problema é a gente fazer algumas comparações e falar: ah, mas tal pessoa consegue realizar isso ou aquilo porque ela sabe falar com as pessoas, porque ela é super extrovertida. Às vezes a gente tem uma ideia, né, de que o extrovertido ele tá em vantagem. Pensa bem, existem pessoas extrovertidas que, se elas não sabem lidar com as características que elas têm, elas podem se tornar até pessoas inconvenientes. Então veja que todos os lados têm os seus pontos. Assim como às vezes a pessoa confunde, né, introversão com timidez, tem tudo isso, né? Mas o que eu quero falar, principalmente, é que é de extrema importância e necessidade para você realizar os seus planos, entender como é que você funciona. É como, por exemplo, a gente comprar um aparelho, algo que a gente quer muito, que vai muito nos ajudar. Aí a gente fala, nossa, mas eu não conheço isso aqui, como é que funciona, onde é que liga, ai, como que aumenta a potência, como que eu posso ver isso, ver aquilo. Aí a gente vai lá olhar o manual, né, ou vai buscar no YouTube como fazer isso, como instalar aquilo, enfim, a gente vai entender como aquilo funciona, porque se a gente não souber como funciona, a gente não vai conseguir usufruir de tudo o que aquele aparelho, né, aquele produto, ele fornece. A mesma coisa com você. Se você não tem a clareza de como você funciona, você vai perder muitas oportunidades. Oportunidades de realizar os seus planos, de realizar sonhos, de realizar metas, enfim, de muita coisa legal que você pode fazer. Então eu faço um convite para que você se dê essa oportunidade também de você começar a se observar, de você começar a entender qual é a melhor forma que você olha para as coisas, porque nós somos seres humanos, somos complexos, então não é uma coisa que a gente bate o olho, pronto e acabou. Nós somos seres humanos. E tanto que tem até um tipo de mapeamento, esse aqui é até o meu, né? O meu pessoal. Então aqui ó, tem mais de 100 páginas. É um mapeamento que ele é o HMI, que é o Human Mastery Indicator, e ele traz muita informação sobre os nossos traços de personalidade, ele fala sobre como a gente se comporta no trabalho, nos relacionamentos, enfim, é uma foto, um raio-x, é um raio-x assim sobre nós que nos dá muita clareza de como a gente pode ter muito mais potência em tudo aquilo que a gente faz. Deixa eu pegar uma parte aqui, ó, vou pegar uma parte aqui, esse aqui é o meu pessoal, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui pelo meu tipo de personalidade, e a gente tem sempre algumas letras aqui para poder explicar algumas questões, mas indo direto ao ponto. Por exemplo, ele fala aqui que o meu tipo
Por exemplo, quando eu estou na posição de aluna, fala assim, que aprende melhor através da aplicação prática das informações. Isso aqui é uma realidade e vou dar um exemplo. Tudo que eu aprendi em qualquer lugar, seja porque quando eu estava trabalhando numa empresa como CLT, né, que eu tô ali com a equipe e alguém tá me ensinando alguma coisa, eu sempre falava, ah, não, tá bom, mas deixa eu ver como que é isso na prática, me mostra como que é. Então, assim, eu sempre aprendo melhor vendo como que aquilo funciona. Aí tem uma outra parte aqui que fala que eu aprendo melhor através da aplicação. Ah, isso aqui eu acabei de falar. Aplicação prática das informações. Verifica a precisão dos fatos e usa essas informações para aprimorar ainda mais o aprendizado. Quando eu estou aprendendo alguma coisa completamente nova, sei lá, vamos falar de uma teoria, de alguma coisa, eu sempre vou falar assim, mas de onde que saiu isso, né? Onde que consta esse tipo de coisa. Então, assim, eu gosto de saber a fonte, porque isso me dá segurança para eu poder fazer alguma consulta e até se eu for explicar para alguém, porque eu gosto quando eu aprendo a ponto de eu explicar, porque aí significa que realmente eu aprendi bem aquilo, pelo menos dentro do meu padrão. E o fato de eu ter a certeza de onde saiu aquilo, isso vai me dar segurança, né? Clareza realmente no meu aprendizado. O que mais? Deixa eu ver. Prefere estudar por conta própria. Então, assim, isso é uma coisa que realmente eu gosto bastante. Então, ok, eu participo de aula e tudo mais, mas eu gosto de ter os meus estudos para que eu possa fazer um pouco do meu jeito, do jeito que eu acho que eu aprendo melhor. Enfim, isso aqui é só um exemplo, tá? Porque esse mapeamento ele traz uma série de coisas, mas é um raio-x. Então é muito legal quando a gente vê um mapa mostrando um pouco sobre nós, né? Que a gente possa olhar e falar assim, nossa, realmente é verdade. Ou então algum outro ponto, nossa, eu não tinha parado para pensar, mas olha, realmente. Então, tudo que a gente tem nas mãos que pode nos mostrar um pouco como a gente funciona, isso nos abre o olhar, nos abre caminhos, porque é muito mais, como fala, é muito mais eficiente a gente percorrer uma jornada sabendo quem é que está ali caminhando, né, de que maneira que a gente funciona ali naquele caminho, do que uma coisa totalmente às escuras e indo do jeito que dá. Então, assim, por exemplo, se você sabe que quando você vai a um evento, vamos dizer que você vai num evento o dia inteiro e tudo mais, você já sabe que quando você volta extremamente cansada. E não tô nem falando só do ponto de vista físico, tá? Mas assim, da questão emocional mesmo, porque você tá num ambiente que você tá ali com muita tensão, fala com várias pessoas, enfim. Né? É uma possibilidade, tá? Que eu tô dando aqui só para exemplificar. Então, se você já sabe que quando você vai a esses eventos, no dia seguinte você está extremamente cansada, então você vai evitar que no dia seguinte você tenha algum tipo de compromisso que exija muito de você. Então, isso é só um exemplo que eu tô dando de uma coisa bem comum, mas é só a questão do quão importante é saber como você funciona. Porque isso vai te ajudar a ter melhores resultados, vai ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas, vai ajudar você a desenvolver melhor os seus planos. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, isso é o que eu queria te falar hoje, para que você tenha em mente que se você é uma pessoa introvertida, isso não fala nada contra você. O que é ruim é quando você não sabe como você funciona e quais são as suas características reais, e por isso você pode deixar de ter oportunidades muito legais. Se você tem interesse em saber desse mapeamento, você pode escrever um comentário aqui para mim. E aliás, eu vou colocar um link, que aí vai ficar mais prático. Eu vou colocar um link, que aí você pode clicar lá, registrar o seu interesse, entender melhor como é que funciona esse mapeamento. Aqui, ó, mais de 100 páginas para você estudar sobre você próprio. Olha que coisa boa! Então, meu nome é Adriana Cruz, eu sou analista e treinadora comportamental, estrategista de carreira, trabalho com liderança e empreendedorismo feminino, lideranças nas empresas, e na próxima semana eu retorno aqui com mais um vídeo.